Quer compreender melhor as questões de processo civil da prova objetiva do 32º exame da OAB? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, a partir já de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Neste vídeo extraordinário aqui, eu quero conversar com você sobre as questões que caíram de processo civil aí no último exame da OAB que aconteceu ontem em relação ao dia que eu estou gravando o vídeo agora, tá? 32º exame da OAB. Eu vou pegar aqui a prova tipo 1. Na prova tipo 1, em geral, você vai encontrar as questões de processo civil lá, da questão 51 até a 57. E são essas questões que a gente vai comentar nesse vídeo aqui, tá certo? Questão 51 até 57 da prova tipo 1 da OAB. A questão 51, ela trata de uma questão, de uma situação aqui em que uma pessoa tinha alugado um escritório e ela tinha promovido aí uma ação de revisão do valor de aluguel. Então ela propôs lá, protocolou a petição inicial, a parte contrária protocolou a contestação e aí não foi apresentada a tréplica, a impugnação à contestação. E o juiz verificou isso lá no momento de prolatar a sentença. Só que a sentença foi uma sentença de procedência dos pedidos da autora. E aí a questão tratava aqui do regime de nulidades do Código de Processo Civil, artigos 276 a 283 do Código de Processo Civil, né? Era desse regime de nulidades que tratava a questão. E a pergunta que ficava é, olha, o juiz, ao constatar que tinha havido essa nulidade no momento da intimação da parte autora para apresentar a tréplica, ele deveria parar tudo e declarar a nulidade. Essa nulidade era uma nulidade que implicava aí prejuízo para o que tinha acontecido antes e tudo mais, ou então deveria necessariamente dar o prazo para o exercício do contraditório, para que não houvesse um prejuízo dialógico e tudo mais. Veja, essa é uma questão bastante discutível, mas o que diz o Código de Processo Civil e o que a gente deve utilizar para a prova da OAB em geral é aquilo que está na legislação seca, né? O que diz o Código de Processo Civil no artigo 282, parágrafo 2º, é que se o juiz puder decidir o mérito em benefício da parte a quem aproveitaria aí a declaração de nulidade, ele não deve declarar a nulidade, o que faz a alternativa correta na prova tipo 1 ser a alternativa B. Não havia necessidade de repetição da intimação para apresentação de réplica, já que o mérito foi decidido em favor da parte autora. Isso decorre exatamente lá do artigo 282, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Tá certo? Vejam que na doutrina você vai encontrar gente falando, olha, independentemente de ter havido ou não prejuízo à parte autora, a intimação deveria ter sido repetida sob pena de ofensa ao princípio contraditório, de ofensa aí ao processo como um exercício dialógico e tudo mais. O que poderia te deixar em dúvida em relação à alternativa D. Mas repito, aplicando aí o parágrafo 2º do artigo 282, se a gente não for pensar em inconstitucionalidade do dispositivo e tudo mais, a resposta é a resposta B, aquela que foi considerada correta pelo gabarito. Se você está aí na situação de precisar fazer recurso e tudo mais, essa alternativa D aqui, se a gente pensa no paradigma democrático de processo e tudo mais, você pode ter aí material razoável para argumentar em relação a D, mas isso dependeria de uma impressão de inconstitucionalidade do atual regime de nulidades do Código de Processo Civil. Beleza? A segunda questão de processo, lá do artigo 52, ela trata de uma situação em que o processo tramita em autos físicos, a parte interpôs agravo de instrumento,
O enunciado é até bastante grande, mas a ideia é essa daqui: a parte interpôs agravo de instrumento e deixou de juntar a cópia do agravo protocolado na primeira instância no prazo lá de 3 dias. Como que a parte agravada pode argumentar isso perante lá o tribunal? A alternativa correta é a alternativa C. Ela deverá, em suas contrarrazões ao agravo de instrumento, apontar que a parte agravante descumpriu a exigência de comunicação em questão. E aí, o agravo de instrumento, segundo o Código de Processo Civil atual, ele sequer deverá ser conhecido. Isso é o que está lá no artigo 1018, parágrafo 2º, o prazo de 3 dias para juntada no primeiro grau quando tramita em autos físicos. Se forem autos eletrônicos não precisa, tá certo? Se os autos tramitarem de maneira eletrônica, tanto na origem quanto no destino, não precisa, mas tramitando em meio físico, o prazo está lá no parágrafo 2º e essa possibilidade aí de arguição nas contrarrazões está no parágrafo 3º. Veja, se a parte agravada não fizer a arguição e comprovação de que faltou a juntada no primeiro grau, aí essa circunstância não vai fazer diferença no julgamento. Então, não pode ser de ofício essa constatação. Mas, havendo arguição nas contrarrazões, aplicando aí o parágrafo 3º do artigo 1018, o recurso será considerado inadmissível. Tá certo? Terceira questão de processo, na prova tipo 1, a questão de número 53, ela trata aí de uma situação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, tá certo? E o cumprimento de sentença e a impugnação também, beleza? Situação que é regulada lá pelo artigo 535 do Código de Processo Civil. O prazo que a fazenda tem para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença é de 30 dias, não de 15 dias. Esse prazo que está lá no caput do artigo 535. A fazenda, se arguir excesso de execução, precisa dizer desde logo qual que é o valor que entende correto e inclusive especificar os motivos e tudo mais. Isso está lá no parágrafo 2º do artigo 535, tem até ação direta de inconstitucionalidade que foi já manejada sobre isso, mas continua em princípio valendo o parágrafo 2º do artigo 535. E lá no parágrafo 4º a gente tem a definição da alternativa correta, que é a C, né? Havendo uma impugnação apenas parcial do valor da execução, a parte exequente pode prosseguir com a execução da parte que não foi questionada, requerendo a expedição do respectivo precatório judicial da parcela incontroversa da dívida. A correta, portanto, era a alternativa C. Na forma do parágrafo 4º do artigo 535, as alternativas A e B, elas estão incorretas por conta do prazo previsto no caput do artigo 535 e a alternativa D, ela está incorreta por conta do parágrafo 2º do próprio artigo 535, tá certo? A quarta questão de processo civil, número 54 lá da prova tipo 1 desse 32º exame de ordem aí da OAB, ela tratava de recurso ordinário ao Supremo Tribunal Federal. A pergunta era: assinale a opção que apresenta a hipótese de cabimento para recurso ordinário constitucional dirigido ao Supremo Tribunal Federal. A resposta a gente encontrava lá no artigo 1027, inciso 1º, que no fundo repete aquilo que está lá no artigo 102, inciso 2º da Constituição Federal. É da competência do Supremo Tribunal Federal o julgamento em recurso ordinário quando a gente tiver aí mandados de segurança, habeas data e mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão, tá certo? Quando a decisão for concessiva da segurança, aí não é recurso ordinário. A gente pode eventualmente ter cabimento de embargos de divergência, a gente pode ter cabimento eventualmente de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, tá certo? Mas não de recurso ordinário. A hipótese de recurso ordinário é a que está aqui na alternativa A. E nas alternativas C e D a gente tem hipótese de cabimento de recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça, na forma do artigo 105,
inciso 2º da Constituição Federal e 1027, inciso 2º do próprio Código de Processo Civil, tá certo? Então, a questão aí de número 54 dessa prova tipo 1, a quarta questão de processo civil, alternativa correta, alternativa A, na forma do artigo 102, inciso 2º da Constituição Federal e do artigo 1027, inciso 1º do Código de Processo Civil. A questão de número 55, ela trata aí de uma situação de evicção, de possível evicção. A pessoa comprou um automóvel de uma outra pessoa e aí ela é demandada em nome próprio por esse automóvel aqui. Tá certo? E a pergunta é: qual a espécie de intervenção de terceiros que cabe nesse caso aqui? A pergunta, na verdade, se concentrava sobre denunciação da lide e chamamento ao processo. No caso, é denunciação da lide. Artigo 125, inciso 1º. Ajuda muito a gente lembrar que por trás da denunciação da lide, em geral, está uma responsabilidade regressiva e por trás do chamamento ao processo, em geral, está aí a ideia de responsabilidade solidária, tá certo? Mas, de toda forma, a hipótese está muito clara lá no artigo 125, inciso 1º. O que faz a correta será a alternativa B, portanto, tá certo? A alternativa C, ela está incorreta porque fala de denunciação da lide, mas fala da possibilidade de denunciações da lide em cadeia, de maneira sucessiva. E isso é vedado lá no parágrafo 2º do artigo 125, é cabível uma única denunciação da lide em caráter sucessivo por conta da limitação do parágrafo 2º do artigo 125 do Código de Processo Civil, tá certo? Questão de número 56 da prova tipo 1, a sexta questão aqui de processo civil, ela tratava de uma penhora de faturamento de uma determinada empresa. A gente tinha um valor grande aqui em execução e o juiz ia lá e penhorava 100% do faturamento da empresa. E as questões tratavam da possibilidade ou não de penhora de faturamento da empresa e se era possível ou não a penhora da integralidade, tá? Bom, é possível ou impossível a penhora do faturamento da empresa? É possível. Está lá no artigo 835, inciso 10. O artigo 835 trata da ordem preferencial de penhora. Mas se está, veja, vem no inciso 10, mas está lá. Então é possível de penhora, é passível de penhora o faturamento da empresa. Mas aí a gente precisa conjugar com aquilo que está lá no artigo 866 do Código de Processo Civil, especialmente aquilo que está no parágrafo 1º, ou seja, não dá para a penhora levar a empresa a uma condição de inviabilidade de manutenção de suas atividades, até porque existe uma ideia de função social da empresa e tudo mais. Então a alternativa correta é a alternativa A para essa questão de número 56 da prova tipo 1. Alternativa A, o agravante aqui tem razão na medida em que a penhora da integralidade do faturamento tornaria inviável o exercício da atividade empresarial, tá certo? E a gente consegue desviar das demais alternativas aí, pensando no artigo 835, inciso 10 e no artigo 866 do próprio Código de Processo Civil, tá bom? E a última questão, a sétima questão de processo civil, a de número 57 da prova tipo 1 desse 32º exame da OAB, da prova objetiva do exame da OAB, ela tratava de cumprimento de sentença. De quem é a iniciativa do cumprimento de sentença, a partir de quando é que a gente tem incidência de multa e juros e tudo mais. Vejam, a iniciativa do cumprimento de sentença é da parte que se entende credora. Isso está lá no artigo 513, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. O juiz não dá início à fase de cumprimento de sentença de ofício, tá certo? E a incidência de multa e de honorários na forma do artigo do parágrafo 1º do artigo 523, ela vai ocorrer apenas se persistir a inadimplência da parte após intimada do início da fase de cumprimento de sentença e depois daquele prazo inicial de 15 dias para adimplemento da obrigação. Então, a iniciativa é por
provocação da parte que se entende credora e incidência de multa só se persistir a inadimplência da parte agora executada. Artigos 513, parágrafo 1º, 523, parágrafo 1º também, o que leva a alternativa correta aqui ser a D. Peticionar para iniciar a fase executiva após a certificação do trânsito em julgado, se a gente quiser falar aí de um cumprimento de sentença de caráter definitivo, que é do que trata a questão, requerendo a intimação do devedor para pagamento voluntário no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimos de consectários legais, exatamente aí da multa e dos honorários previstos lá no parágrafo 1º do artigo 523, tá certo? Eu espero que essa breve revisãozinha aqui da prova tenha sido útil para você, tá bom? Quero que você conte aqui para mim embaixo de onde é que você me assiste, por favor, e como que você chegou aqui ao canal, tá bom? Se você gostou do vídeo, eu queria te convidar de novo a se inscrever aqui embaixo no canal, a clicar no sininho, a dar o seu joinha, a compartilhar o vídeo com outras pessoas para quem ele possa eventualmente ser útil, tá bom? Grande abraço, até mais, tchau, tchau!